Boa noite, meus amados. Como que vocês estão? Estão bem? Eu espero que não esteja tão calor, né? O dia hoje foi de assar, foi de queimar. Mas, meu irmão, eu gostaria que você se sentisse livre neste lugar, sabe? Aqui você tem liberdade. Se talvez você está cansado, com sono, pode se levantar, tomar uma aguinha, pode ir no banheiro. Não se sinta constrangido, não fique forçando, sabe? A igreja é um lugar de liberdade. E muitas vezes a gente confunde com essa liberdade com quando a gente diz assim, que tem que descansar no Senhor, não precisa dormir na igreja. Você pode se levantar, tomar uma aguinha, ficar à vontade. Você que está vindo pela primeira vez, você é muito bem-vindo aqui. Você que está retornando também é muito bem-vindo. Nós somos a família Dádiva. A gente ama amar. Aqui há uma mesa para servir e para ser servido. Amém? Então, meus amados, nessa noite eu gostaria de ministrar e dar sequência no que foi ministrado no domingo passado sobre o amor. A pastora ministrou sobre o amor no domingo passado e tem muito o que se falar sobre amor. E muitas vezes a gente entende o amor de uma forma errada, equivocada. Nós medimos o amor da forma a qual a gente foi amado pelos nossos pais, a qual a gente foi amado pelos nossos amigos, e a gente entende que Deus nos ama do jeito a qual as pessoas nos amam. Amém? Então eu gostaria de introduzir para você algumas coisas, sabe? O amor, na língua portuguesa, ele tem uma palavra e a gente coloca ele em todos os âmbitos, em todos os relacionamentos. A gente usa o amor na língua portuguesa, tanto na amizade, num amor de amigos, quanto numa amizade, num relacionamento de marido e mulher, e acha que também o amor a qual a gente usa nas amizades é o mesmo amor de Deus. Amém? E na língua grega, o amor ele é dividido em 3 partes. Quando vai se tratar de um relacionamento de amigos, o amor ele é o filéu. E eu gostaria que você abrisse comigo lá em 1 Samuel, no capítulo 18. Aqui vai passar para você o que é o amor filéu, um amor de amigos, um amor fraternal, né? 1 Samuel 18, a partir do verso 1. Do verso 1 não, desculpa, do verso 12. Vai dizer o seguinte: Davi era filho de Jessé. Oh meu, peraí. Não é esse não. Acho que eu me equivoquei aqui no... Tá, achei. 1 Samuel 18, a partir do verso 1. E aconteceu que, terminada a conversa entre Saul e Davi, a alma de Jonatas, filho de Saul, apegou-se à alma de Davi, com um profundo sentimento de respeito e fraternidade. E Jonatas amou Davi como a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não permitiu que retornasse para a casa de seu pai. Jonatas fez um juramento de amizade com Davi, porquanto tornara-se seu melhor amigo. Até aí. Aqui representa esse amor filéu, né? É um amor de amizade, um amor fraternal, aonde muitas vezes a gente tira a própria capa. Se você for seguir ali na leitura, vai mostrar que Jonatas, ele tirou as suas vestes e deu para Davi, como um sinal de: cara, tu és o meu melhor amigo, tu és o meu faixa aqui, então nós vamos andar contigo. E isso acontece muito na nossa juventude. Nós, quando estamos na parte da juventude, a gente tem facilidade em ter esses amigos, a qual ele é amigo para tudo. É amigo para a gente fazer as coisas boas e também para fazer as coisas ruins.
sabe? E nisso a gente consegue firmar um amor de amigos. É um amor fraternal, um amor de amizade. E também tem o amor eros, que é um amor que entra no relacionamento de marido e mulher. Eu gostaria de ler para você lá em Gênesis, no capítulo 29, do verso 15 em diante. Só para explicar esses dois tipos de amores. Gênesis 29, do verso 15 em diante. Quem está acompanhando a leitura bíblica do ano já leu essa passagem. Não sei se chamou a sua atenção ou não, mas ela é muito marcante. Todo mundo lá, amém ou misericórdia? Misericórdia para o pastor, então. Então, Gênesis 29, no verso 15, vai dizer assim: Então Labão propôs a Jacó: Por seres meu parente, irás me servir de graça. Irás me servir de graça? De forma alguma, dize-me, qual deve ser o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, a mais velha se chamava Lia e a mais jovem se chamava Raquel. Os olhos de Lia eram meigos, mas sem brilhos. Raquel, entretanto, tinha um belo porte e um lindo rosto. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, logo respondeu: Trabalharei 7 anos para o Senhor, a fim de poder me casar com Raquel, tua filha mais nova. Ao que Labão redarguiu: Melhor será concedê-la a ti do que a um estrangeiro. Fica, portanto, comigo. Jacó serviu então, por amor a Raquel, durante 7 anos, mas que lhe pareciam poucos dias, de tal modo a qual ele a amava. Só até aí. Se a gente for ver a história aqui, a gente vai ver que ele não serviu só 7 anos, porque na tradição judaica ele teve que casar com a filha mais velha, a qual tinha os olhos sem brilhos. E ele amava a Raquel. Ele trabalhou 14 anos por amor a Raquel. Sabe, esse amor de marido e mulher, muitas vezes a gente tem quando começa a namorar. A gente já coloca lá no nosso perfil o nome ao invés de ter o nome da namoradinha, a gente já tem amor. E não consegue entender o que é o amor. A gente confunde o amor com a paixão, né? A paixão é um sentimento, é um desejo, é uma atração. E muito disso, no decorrer da vida, a gente perde. Esse sentimento de desejo, atração e paixão. O amor no Eros, ele é um amor voltado do sexo. Ele tem uma atração sexual. Ele nos leva a ter esse desejo pela pessoa a qual está próxima a nós, a qual a gente quer se relacionar. Ele nos leva a viver as coisas achando que tudo é amor, mas a gente se engana. E eu quero mostrar para você que o amor de Deus, ele não é só isso. A gente pode ter esses relacionamentos nesses sentidos de amor, tanto no filéu quanto no eros. Mas para a gente viver o amor ágape, o amor de Deus, nós precisamos ir muito além. Porque o amor, ele não é pautado numa atração física, no que as pessoas fazem, que a gente ama ou deixa de amar. O amor, assim como a pastora ministrou, que está lá em 1 Coríntios 13, ele vai muito além. Ele tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Eu gostaria que você abrisse agora lá em Lucas, no verso 6, 27. E nós vamos conseguir entender um pouquinho melhor do amor de Deus. Muito foi ministrado semana passada. Se talvez você não ouviu e quer contextualizar melhor, a ministração está no YouTube. Só procurar lá. Até tem a inscrição, se você quer se inscrever na Igreja Cristã Dádiva, você vai encontrar o canal ali
e tem as nossas ministrações ali, ok? E então, para a gente entender melhor o amor ágape de Deus, nós lembramos que a pastora ministrou aqui que o amor, ele tudo suporta, tudo crê e tudo espera. Porém, Deus nos amou de tal modo que deu o Filho dele por amor à humanidade, mesmo sabendo que ia ser traído, que ia ser abandonado e negado. Esse é um começo do amor de Deus. Porém, Jesus, em Lucas, ele está falando e ele vai ensinar um amor diferente. Como amar os nossos inimigos. Eu gostaria de ler para você ali a partir do verso 27, Lucas 6, 27, que vai dizer assim: contudo, tenho a declarar a vós outros que me estáis ouvindo. Aqui Jesus fala para aqueles que ouvem Ele. Daí é uma coisa a qual eu fiquei me questionando. A gente vem para a igreja e será que a gente ouve Jesus? Sabe, muitas vezes eu me peguei não ouvindo Jesus. Mesmo vindo para a igreja, a palavra é ministrada, a gente escuta, mas não coloca em prática, então a gente não ouviu. E isso faz toda a diferença na nossa vida, porque a gente pode ficar anos dentro de uma igreja, ter uma aparência de crente, roupa de crente, sapato de crente, mas não ser crente, não ser cristão de verdade. Então, a palavra mesmo vai dizer que tolo é aquele que não pratica. Que tolo é aquele a qual a palavra é semeada, lançada ao seu coração e não coloca em prática. Porque não vai mudar a vida. E a gente não tem que se enganar achando que vai mudar de vida só vindo para a igreja. Meu irmão, esquece, abandona esse pensamento. Se você tem esse pensamento de cultuar ao Senhor, de vir aqui só para ouvir a palavra e não querer praticar, não sou eu quem vou mudar a tua vida. Hoje eu até falava com uma pessoa dizendo que muito a igreja evangélica, ela já foi questionada e ainda é questionada pelas pessoas pelo fato de dizer: Cleverson, crente tem que parar de beber, tem que parar de fumar, tem que parar de fazer isso, tem que parar de fazer aquilo. Não é o pastor ou um líder da igreja qual vai determinar isso. Se você não dá liberdade para o Espírito Santo entrar no seu coração, ninguém vai mudar. Você até pode ser obrigado por alguém, mas logo você vai voltar a praticar e vai desanimar. Hoje aconteceu algo impressionante, a qual eu vou dar um testemunho um pouco mais para frente. Quando eu estava ministrando essa palavra, Deus me deu uma resposta rápida do que eu tentava entender na palavra dele. E aqui na sequência vai dizer assim: contudo tenha a declarar a vós outros que estáis me ouvindo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai aos que vos amaldiçoam, e orem pelos que vos acusam falsamente. Só até aí. Eu vou ir fazendo pausas aqui para a gente conseguir entender melhor. Você sabe o que é o amor de verdade? Olhando para essa passagem. Eu não consigo me ver amando nesse formato. Cleverson, hoje eu estava meditando sobre isso e é difícil a gente entender o amor nesse formato. De a gente amar aqueles que nos odeiam. De a gente orar por aqueles que maldizem da nossa vida. Muitas vezes a gente quer matar as pessoas a qual falam mal de nós. Essa é uma verdade. Sabe, meus irmãos, nós temos que entrar numa realidade de que o amor, ele não é baseado num relacionamento de amigos. O amor de Deus, ele não é baseado nisso. Ele não é baseado num relacionamento de marido e mulher. O amor ágape, ele é exercido no casamento quando a gente perdoa. Quando a gente passa por algo, por uma aflição, uma discussão, uma contenda ou uma adversidade, e a gente consegue dizer: eu te perdoo. Você me perdoa pelos meus erros?
aí o amor ágape, o amor de Deus começa a entrar. Sabe, muitas vezes a gente cria ódio das pessoas. E lá em João vai dizer que como que eu vou falar que eu amo a Deus e não vejo, se eu odeio a quem eu vejo? Como que pode ser amor isso? Isso não é amor. A gente não consegue viver o amor dizendo que ama a Deus, vindo para a igreja, orando, jejuando, dando dízimo, oferta, fazendo as aparências rituais de crente, se a gente não ama o nosso irmão, se a gente não tem a coragem de liberar perdão, de pedir perdão, de entrar num novo nível. E a gente precisa entender isso, sabe? Esse nível de discipulado ao qual eu falei na minha última ministração, do que é ser discípulo de Deus e o que não é ser discípulo de Cristo, né? A gente precisa entender que o discípulo, ele em tudo é parecido com o mestre, mas em nada ele quer ser maior do que o mestre. E para ser parecido com o mestre, a gente tem que exercer tudo que ele deixou escrito. Vamos seguir no verso 29, vai dizer o seguinte: ao que te bate numa face, oferece-lhe igualmente a outra, e o que tira a tua capa, não o impeças de tirar também a tua túnica. Aqui pega, né, meu irmão? Hoje eu conversava com a minha esposa e a gente estava meditando sobre isso. E muitas vezes a gente leva essa passagem bíblica só pela agressão física. A gente imagina assim, não, lá vem o Jason, me dá um tapa no lado direito, eu viro e ele bate no esquerdo também. Não, meu irmão. Nós passamos o ano passado por muitos momentos desse, a qual a gente levou muito pela cara, apanhou muito. E a gente está aqui ainda disposto a dar o outro lado para apanhar igualmente. Porque isso é o Evangelho. É a gente não querer ser melhor do que as pessoas. É entender que, mesmo que as pessoas possam nos agredir, a gente está disposto a amar. E dizer, cara, eu te perdoo, eu não sou melhor do que tu. Jesus, ele morreu por mim, mesmo sabendo que eu era um pecador. Mesmo sabendo que muitas vezes ainda eu vou negar ele. Porque a gente fica nesse quesito, né? De nos autoavaliar dizendo, nossa, eu tô indo todo domingo, tô indo toda quarta-feira na oração, eu sou autocrente, eu sou muito bom. Fulaninho lá, às vezes nem aparece, vem quando quer, faz as coisas tudo meia boca. Talvez é porque ele não tem uma vida tão boa assim, e fica julgando o nosso irmão, né? E isso não é amor de Deus. Nós temos que entender que o amor de Deus é um relacionamento nosso com Ele, independente das pessoas. Hoje, a igreja precisa muito mais resgatar os crentes a qual se desviaram do caminho do que evangelizar as pessoas para entrar para a igreja novamente. Por não entender o amor de Deus, por achar que o amor de Deus é o relacionamento entre irmãos a qual vai firmar o amor de Deus. O relacionamento entre irmãos, ele vai só provar se a gente consegue suportar o que está lá em 1 Coríntios, que tudo suporta, tudo crê e tudo espera. Sabe, meu irmão, não pauta mais a sua vida de um relacionamento com Deus pelo que o teu irmão fala de você ou deixa de falar. Ofereça outra face. Muitas pessoas já foram machucadas por igreja. A igreja, ela não veio para curar ninguém. Quem veio para curar foi Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. A igreja veio ser a ferramenta para o cristão ser aperfeiçoado e curado por Jesus. Amém? Nós somos o corpo de Cristo. No verso 30 vai dizer o seguinte: dá sempre a todo aquele que te pede, e se alguém levar o que te pertence,
não lhe exijas que o devolva. Como quereis que as pessoas vos tratem, assim fazei a elas da mesma maneira. Pois se amais os que vos amam, que galardão podeis haver nisso? Porquanto até mesmo os ímpios amam aqueles que os amam. E se fizerdes o bem ao que vos faz o bem, qual é o vosso mérito? Até os infiéis agem do mesmo modo. E ainda se emprestais aquele a quem esperais receber de volta, qual é a vossa recompensa? Também os incrédulos emprestam aos incrédulos, a fim de receber seu retorno desejado. Só até aí. Sabe, meu irmão, isso é muito comum no nosso meio. De muitas vezes a gente emprestar e amar as pessoas a qual estão dentro da igreja. E às vezes a gente se machuca quando a gente perde o que emprestou. Sabe? E isso é porque a gente não entendeu. E a gente tem que emprestar com o sentimento de quem deu. Porque é melhor dar do que receber. E hoje, quando eu estava meditando nessa palavra, o meu pai ele passou pela marcenaria, eu estava lá no escritório e deixou o portão aberto. E no que ele deixou o portão aberto, entrou um rapaz lá na marcenaria e estava alcoolizado. Daí a Sabrina me chamou, comecei a conversar com ele e eu comecei a entender o quanto a igreja é falha, o quanto a igreja julga. Porque em primeiro momento a gente julga as pessoas pela aparência. E a gente julga pelo estado da pessoa. E a gente consegue amar facilmente os que nos amam. Agora não consegue amar quem nos ama. É muito fácil você dizer assim, Diana, eu amo a Isa e o Isaac, a qual são teus filhos. Agora é muito difícil a gente amar aquele que rouba a nossa casa. A gente perdoar aquele a qual nos faz o mal e nos passa a perna, né, pelo ditado popular. É muito difícil a gente amar essas pessoas. Porque a tendência de amor a qual a gente tem é de benefício. A gente só ama quem nos beneficia. Muitas vezes relacionamentos de pai e filho ficam conturbados por não ter esse benefício, de não ter essa troca de amor e não se sentir amado. Daí a gente simplesmente deserta o filho, diz, não, tu não faz mais parte da minha vida. E a gente vê com facilidade. Hoje muitos pais nem conheceram os filhos, e os filhos nem têm prazer em querer conhecer o pai, ou a mãe, ou algum parente, pelo fato de uma discussão tola, a qual não há perdão e não há entendimento do amor de Deus. Não há esse entendimento de dobrar, de dar a outra face, de dizer assim, amor, eu te amo mesmo que você me traia novamente, ou aconteça algo a qual eu não vou, pelas minhas forças humanas, suportar. Tudo que é de suporte humano é amor ágape, amor eros ou filéu. É tudo aquilo a qual é divino, que vai além do nosso querer ou da nossa vontade, é um amor de Deus. E é fácil perdoar, meu irmão? Fala sério. Diz aí, é fácil perdoar? É fácil a gente conviver com as pessoas a qual nos maltratam ou nos maldizem pela rua? Ou aquelas que nos perseguem, que nos odeiam? É fácil. Hoje, com essa polaridade a qual o mundo vive de direita e esquerda, e muito isso está na política,
Hoje até estava lendo também, quando Jesus estava sendo crucificado. E ali a palavra diz que Jesus ele estava no centro, tinha um ladrão e à esquerda também. E ele perdoou aquele a qual se arrependeu. Mas por fim os dois eram ladrão. Entende? E hoje a gente diz, não, é porque o da direita é bom, porque ele se salvou. Cara, ele é bom porque ele se arrependeu. Ele é bom porque ele reconheceu o erro dele. E ele sabia que Jesus era o Salvador. A gente tem que parar com esse negócio de separar as pessoas. A gente tem que aproximar as pessoas e amar independente do que ela é. Se é A, B ou C. Sabe? Princípios e valores de Deus, eles não são negociáveis. E esse é um princípio de Deus. Deus, quando ele veio ao mundo, ele veio para todos. Ele não veio especificamente para os israelitas. A princípio era o povo escolhido dele. Mas era para ser a partir deles do evangelho ser pregado e chegar a nós. Só que muitos foram orgulhosos de querer ficar só para eles, o Deus. E isso, Deus não compactua. Ele quer que todos cheguem à mesa, que todos se sentam com Ele. Assim como eu ministrei há uns cultos atrás, o nosso papel não é julgar e nem dizer quem é digno ou indigno, mas sim de trazer todos para a mesa. E quem vai fazer a acepção é Deus. E quem vai escolher é Deus. Amém? No verso 35 vai dizer assim: concluindo, amai-vos os vossos inimigos, fazei o bem, e emprestai sem desesperar por receber de volta. Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio, e sereis filhos do Altíssimo, porquanto Ele é bondoso, até mesmo para com os ingratos e ímpios. Sede misericordiosos para com os outros, assim como o vosso Pai é misericordioso para convosco. Isso já diz tudo, né, meu irmão? Outro dia eu vi um Reels que eu não queria nem falar aqui, porque eu queria fazer esse teste, para ver o quanto a gente ama mesmo as pessoas. Eu vi um Reels de um pastor dos Estados Unidos, que ele se vestiu de mendigo e sentou na porta da igreja. E é chocante o tanto de pessoas a qual rejeitaram aquele mendigo, a qual não se importa com aquele mendigo. E as igrejas estão abarrotadas de pessoas que amam buscar os seus próprios interesses, mas não se importam pela vida do próximo. O bom samaritano dá de viver facilmente no dia de hoje. A gente vê muito mais pessoas do mundo, ímpios, fazendo ações sociais, a qual tem uma demonstração de amor para com o próximo, do que muitas igrejas. Nós vemos muitas congregações buscarem seus próprios interesses e fazer as suas próprias vontades, achando que isso agrada ao Senhor. Mas a palavra diz que agrada ao Senhor ajudar o órfão e a viúva, a buscar viver o evangelho na íntegra, sem religiosidade. Sabe, meu irmão, se talvez entrar um mendigo agora pela porta aqui, você vai abraçar ele? Você vai dar de comer para ele? Hoje, quando entrou esse rapaz lá, eu perguntei da história dele. E ele me disse que é um desviado dos caminhos do Senhor, a qual ele viveu muito tempo no evangelho. E por uma traição conjugal, separou ele de Deus. E não foi algo por culpa da mulher. Esse é o meu pensamento. Se acontecer com você algo hoje, a qual tem uma intriga entre um irmão e outro, será que você continuaria ainda nos caminhos do Senhor, ou você iria arrumar essa desculpa de dizer o seguinte: ah, mas o irmão falhou comigo, por que eu vou continuar indo na igreja? Por que eu ainda vou buscar o Senhor? As coisas acontecem
Olha aí, tanta tragédia, tanta desgraça. Por que eu vou buscar o Senhor? Qual seria a sua reação? Eu fiquei me questionando muito sobre isso. Talvez você já ouviu um testemunho aqui de um tempo atrás, a qual a pastora pregou de um mendigo a qual bateu na nossa porta lá. E eu fui atender ele lá na frente de casa e eu levei a comida para ele lá. E o meu filho que está ali dentro foi lá, chamou ele e trouxe para a mesa. A qual eu me envergonhei depois. Porque ele foi muito mais crente do que eu. E hoje, quando eu estava ainda pensando nisso, o Senhor me disse: vocês acham que fizeram algo importante só de ter dado comida para ele? Por que não deram um banho nele? Por que não levaram para cortar o cabelo? Por que não deram uma dignidade para ele? E isso, para mim, me envergonha de saber que a gente não sabe amar as pessoas ainda. Mesmo sendo alguém a qual é pastor de uma igreja. E eu sou vulnerável em falar isso, porque eu não sou o dono da razão e nem perfeito em tudo. E se você talvez quer se espelhar no que eu faço, eu já quero te frustrar já. Não fique pensando que eu vou suprir as tuas necessidades ou carência. Eu estou aqui para pregar a palavra. E quem vai fazer isso é o Senhor. Se você não se abrir para um relacionamento com Deus, não sou eu quem vou fazer algo dar certo na sua vida. Então não se frustre, meu irmão. Por isso que é tão frustrante, muitas vezes a gente fazer uma ministração, algo a levar você a viver algo com Deus, porque é Ele quem vai mudar a sua história. É Ele quem vai te ensinar a amar dessa forma, no amor ágape, a qual tudo suporta, a qual ora pelos inimigos, a qual dá outra face, sabendo que isso não é vergonha. Quem dá outra face não é um fracassado. Quem dá outra face é alguém que sabe quem é em Cristo Jesus. Quem tem um problema é quem está batendo. E a gente tem que orar para que esse problema seja resolvido. E a gente tem que demonstrar um amor genuíno para que a pessoa consiga entender. Cara, esse daí é filho de Deus mesmo. Ele é de verdade. Ele não é alguém a qual só diz ser algo que não é. E eu oro a Deus para chegar neste lugar, meu irmão. E eu quero levar o quanto mais pessoas que estão à minha volta para este lugar. Porque é tudo transitório isso na terra, a qual nós vivemos. Para quem tem empresa vai entender o que eu vou falar. É difícil a gente levantar cedo e dormir tarde e perder uma conta. É difícil, porque a gente tem os nossos compromissos. E quando a gente soma lá no final, assim que tu vê o quanto tem de conta para receber, que chega num valor elevado, tu diz assim, cara, é sacanagem, isso não pode. Isso não devia acontecer comigo. Pô, eu me desgasto tanto para viver certo, pagar os impostos, fazer as coisas certinho. E por que tem pessoas que agem dessa forma? Sabe, meu irmão? A gente tem que entender que a gente está numa posição de dar. Que a gente está numa posição onde Deus nos abençoou tanto, 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 que mesmo a gente perdendo, a gente está ganhando. Mesmo a gente levando calotes, a gente está crescendo e avançando. Porque em nada o justo vai mendigar o pão. A vergonha do justo é não ter o pão para repartir. Mas em nada ele vai mendigar o pão. Porque mesmo que seja pouco, ele vai repartir o pão. Gostaria de chamar.